Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula, que é a mais importante de limite de funções, a gente vai tratar um esquema que a gente chama de como remover indeterminações em limite. Eu preparei para vocês um comecinho dessa ideia, porque a gente vai em alguns vídeos sobre isso, e a minha ideia é explorar o que é uma indeterminação, como que eu removo essa indeterminação, o que eu estou, afinal, fazendo quando a gente está removendo uma indeterminação. E é importante você entender conceitualmente, porque você vai ver que a resolução do exercício, ele leva duas linhas. Você escreve igual, resolve, pronto, resolveu. Só que se você não compreender o que a gente está fazendo nisso daqui, você pode jogar teu curso de cálculo fora, porque você não vai ter aprendido muita coisa mesmo, porque daí você só vai saber, sabe aqueles alunos que só sabem resolver as coisas? Vai ser você, porque sabe você vai fazer as continhas de qualquer jeito, aí a hora que vai tentar entender o que é limite, como que isso aqui está funcionando, você não consegue. Inclusive, não vou falar umas coisinhas. Mas bem, o que você precisa compreender é esse exercício que eu coloquei aqui. Encontrar um limite de x tendendo a 2 de uma função que é 4 vezes x quadrado menos 4 sobre x menos 8. Professor, já sei fazer. Faz produto notável, elimina e resolve. É assim mesmo que a gente vai fazer, mas eu vou tentar entender o que está acontecendo aqui, tá? Num primeiro momento, sempre que você está resolvendo o limite, eu recomendo para você fortemente que você tente colocar o valor da função no ponto. E você vai perceber que em alguns casos isso não existe, porque olha só, se eu colocar x igual a 2, tanto no numerador como no denominador, eu encontro 0 dividido por 0. E aí você vai falar, professor, o que é isso 0 dividido por 0? Isso em matemática a gente chama de uma indeterminação. Basicamente, você tentou colocar numa função uma coisa que não existe. Como assim não existe? Em matemática, você deve se lembrar que não existe divisão por zero, por exemplo. Então, olha só o que acontece. Quando você tenta fazer essa divisão, você cai numa divisão por zero. E isso é indeterminado. Tanto que o domínio dessa função ele pode ser escrito. Olha só, eu vou escrever aqui. Ó. O domínio, lembra disso aqui? Quais números você pode colocar aqui? São números, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. Dependendo de como foi teu início do curso de cálculo, talvez você já tenha feito alguma coisa sobre domínio, e é justamente para isso que a gente faz. Você pode colocar qualquer número que você queira aqui, com exceção do 2. E aí você teima em colocar o 2, o que acontece? Gera uma indeterminação. Significa que a matemática está errada? Não, muito pelo contrário. Você que está tentando fazer uma coisa muito louca. Agora, outra coisa, significa que não existe o limite? Opa, aí é bem diferente. Porque o limite da função, como eu comentei nos vídeos anteriores, ele fala pra gente sobre a tendência da função, como ela se comporta quando eu estou me aproximando do 2. Então, quando a gente está falando de limite, a função não assume o valor 2, ela só assume os valores da sua vizinhança. E eu vou explorar aqui como que a gente faz a técnica antes da gente explicar o que está acontecendo. Vamos lá. Olha só, resolvi aqui o limite para você. Caraca, que rápido, né? Olha só o que eu fiz. Num primeiro momento, eu apliquei o produto notável. Quadrado, a quadrado menos b quadrado, você expande num produto notável. Eu imagino que você não tenha dificuldade para construir isso aqui. E aí a gente faz uma simplificação. X menos 2 divide por x menos 2 e a gente obtém esse valor. E aí, talvez teu professor de cálculo já tenha até ensinado para você, porque geralmente quem vê esses vídeos está perdido em cálculo, né? Aí a gente só substitui x igual a 2 e a gente acaba obtendo esse resultado que é 16. Diga de passagem, o limite da função é 16. Mas antes da gente tentar compreender como que eu fiz isso, eu queria que você percebesse que tem uma coisa muito estranha aqui. Porque dessas expressões eu vou escrever assim, olha só, eu deixei até reservado isso aqui para você. Ó. Essa expressão, ela é igual a essa daqui, que por sua vez é igual a essa daqui, que por sua vez é igual. Então esses limites entre si, eles são iguais. Só que o que eu posso dizer sobre cada uma dessas funções? Essa função, ela é igual a essa, que por sua vez é igual a essa? Essa que é a pergunta. Puxa, será que elas são iguais? Para a gente entender se duas funções são iguais, o que eu preciso compreender é quando duas funções são iguais. E basicamente a nossa ideia é assim, ó. Uma função vai ser igual se eu colocando um valor de entrada, ele te dá o mesmo valor de saída para qualquer valor de entrada que eu colocar. Então, por exemplo, coloquei o valor 1, saiu 3, a outra função também coloca 1, também saiu 3,
e isso vale para todos os valores de entrada, as duas funções são iguais. E aí eu pergunto para você, essas duas funções, elas são iguais? Se eu coloco x igual a 0 nessa, eu obtenho nessa também o mesmo valor. Se eu coloco x igual a 3 nessa, eu obtenho nessa também o mesmo valor. Se você quiser testar, pausa o vídeo, faz as contas aí, ó. Coloca x igual a 4 aqui, 4 aqui, saem os mesmos valores. Então parece que as duas funções são iguais. Agora, em outras palavras, o que acontece se eu coloco o valor de x igual a 2 aqui? Colocando o valor de x igual a 2, a gente já discutiu no começo da aula, não existe valor, tanto que é uma indeterminação. O que acontece se eu coloco x igual a 2 nessa última? Tem um resultado. X igual a 2, o resultado é 16. Então, numa, um resultado não é gerado, na outra o resultado é 16. Então, já no primeiro momento, essas funções não são iguais. Tão não são iguais que essa aqui, ó, o domínio é x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2, enquanto nessa aqui o domínio é x pertence aos reais. Em outras palavras, aqui você pode colocar qualquer valor de x. No valor anterior, não é qualquer valor de x que pode ser colocado. Olha só a pergunta-chave. Se essas funções aqui elas não são iguais, por que que o limite das funções dela são iguais? Olha a pergunta. Se essas duas funções elas não são iguais, visto que os dois domínios são diferentes, por que que o limite das funções delas são iguais? Isso que você precisa conseguir responder. Quando você responder isso, eu tenho certeza que você entendeu a ideia de limite. E para ajudar você, eu vou construir o gráfico dessa função. Essa aqui é 4x mais 8. Vou usar um espacinho aqui para desenhar. Fica com a pergunta aí na cabeça, porque ela vai te dar uma ideia aí do que a gente está fazendo. Então, essa função 4x mais 8 é uma reta, passa por aqui. No x igual a 2, ele vale 16, é uma reta crescente e está montada aí. Ficou grande. Aqui está bonito. E eu vou montar para vocês o outro gráfico, que eu já sei como ele é. Já explico porque eu já sei como ele é também. Ele é assim, ó. Aqui dá o 2. Olha só a grande diferença entre as duas funções. É exatamente o que acontece no x igual a 2. Então, essas duas funções, elas são iguais em todos os pontos, com exceção do ponto x igual a 2. No x igual a 2, a primeira não é definida, enquanto a outra é definida. Qual é a minha estratégia que eu estou utilizando aqui? Eu estou substituindo essa função por uma função nova que ela é igual em todos os pontos, mas que no 2 é definida, e que ela, agora a nova função, ela é mais simples de calcular o limite, porque agora nela basta eu substituir, porque ela tem uma característica que é o fato de que ela é uma função contínua, que a gente chama, que é um assunto que a gente vai explorar à frente. Ela é uma função contínua, então o valor da função é o mesmo que o limite. Ou você pode olhar isso assim também, ó. À medida que você está se aproximando, já que a gente está falando intuitivamente, do ponto x igual a 2, essa função se aproxima de 16. Por isso que a resposta deu 16. Então percebe que a minha técnica fundamental de resolver ou remover indeterminação é substituir uma função que eu tenho por uma função que é mais simples que a outra, que eu consigo encontrar o limite diretamente, ou em outras palavras, substituindo o valor da função no ponto. Por incrível que pareça, pelo menos 50% das técnicas vistas em cálculo 1, ela é feita assim. Você encontra uma nova função que substitui a anterior e resolve as coisas bem simples. Essa ideia, ela pode ser explorada com algumas técnicas adicionais que a gente vai ver nos próximos vídeos. Mas eu preciso, pelo amor de sei lá quem você acredita, que você entenda isso daí. A remoção da indeterminação, ela extrai uma nova função que ela é mais simples de você encontrar o limite. Esse vai ser o fundamento da maior parte das técnicas de limite. Então, se você entendeu isso aí, gostou ou não entendeu, vê de novo, compartilha, conversa, faz aquelas coisas aí que você gosta de fazer com vídeo, e aí eu vou ficar à disposição. Se você não entendeu, a gente tem uma série de exercícios bem legal para a gente tentar compreender isso aí. Então, um tchau para você e até o próximo vídeo. É isso, né? Tchau!